E você acha que ele virou político? Eu acho assim que o Zema é um cara muito firme, sensato, ele ainda ele consegue manter, né, assim aquela postura, né, de um empresário, né, ele tem tido assim uma evolução política. Ele é muito carismático com as pessoas, educado, simples. Se ele tiver uma fila de pessoas, ele fica conversando. O pessoal tem que chamar ele para ir embora, ele conversa com todo mundo e tal. Acho que isso é uma coisa que é da política, né? Ele melhorou muito nesse aspecto. Mas assim, tem alguns valores, né, da questão do Partido Novo e tal, que ele não abre mão, e eu acho que ele está certo. São as convicções políticas dele. Mesmo que muitas pessoas discordem, eu acho que cada um precisa ter a sua convicção e ser firme nela. Né? Ser firme nela. Você pode até mudar um dia. Né? O dia que você for convencido de que existe alguma coisa melhor, algum caminho melhor, tudo bem. Mas eu acho isso muito positivo. Né? Porque eu acho que ele já teve em Araguari umas 5 vezes depois de governador. Será que foi o governador que mais esteve aqui em Araguari? Com certeza. Sério? Com certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma. O governador, assim, os outros governadores, se eles vieram aqui uma vez durante o mandato, foi muito. Veio na campanha e veio uma durante o mandato. Você teve na frente da liderança do governador mesmo. Na Câmara, né? E você saiu, não foi? Eu fui líder de governo do Zema. Isso. E fui líder do bloco de governo. Exato. Né? O líder de governo, a gente faz a articulação com todos os blocos da Assembleia, com o presidente da Casa, e o líder do bloco de governo, você faz a articulação com os parlamentares do bloco. Então foi 2 experiências maravilhosas que eu tive. Né? Como líder de governo, que eu tratava com todas as lideranças da Assembleia, líder do bloco de oposição, líder do bloco... Cara, você tem que ser do caralho pra fazer isso, né? Graças a Deus, assim, nós aprovamos pautas importantíssimas na liderança do governo. Inclusive, depois na Assembleia, a situação ficou muito complicada, porque houve assim, um rompimento, né, assim, do presidente com o governo, o presidente da Assembleia, e o presidente tem muita força, então acabou que poucas coisas avançaram. Mas no período que eu estava como líder do governo, nós aprovamos, por exemplo, a reforma da Previdência. Que, assim, vários estados, o Brasil tinha aprovado, alguns estados já tinham aprovado, e nós aprovamos a reforma da Previdência no meio de uma pandemia, né, uma situação complicadíssima. Mesmo assim, eu pude reunir com categorias de servidores, reuni muito com o secretário de Fazenda, com o secretário de Planejamento, para construir uma situação que fosse uma reforma da Previdência, que pudesse socorrer as finanças do Estado, não só socorrer as finanças do Estado, mas socorrer o próprio servidor, porque o servidor estava correndo o risco de chegar um dado momento e não se aposentar. Falar, cara, beleza, você tem o direito, mas o dinheiro não tem aqui não. Isso aconteceu? Isso não aconteceu. Ia acontecer isso aí? Com certeza. Né? Mais ou menos tempo estava muito próximo disso acontecer. Porque o déficit previdenciário de Minas Gerais, né, assim como o do Brasil, era uma coisa estrondosa. Continua tendo déficit. O governo continua sendo... ter uma participação, né, nos recursos para a pessoa aposentar, né? Mas antes era uma coisa que estava assim, praticamente impraticável. Então hoje, assim, com a reforma, o estado de Minas, mais ou menos, ele só tem uma sobra de 10 bi por ano com a reforma da Previdência.
sobra não, né? É uma poupancinha que o governo está guardando para o sujeito aposentar. Isso aí foi depois da reforma que vocês conseguiram equilibrar isso aí. A reforma foi um dos pontos assim Que ajudou. principais, né? Que ajudou, que o Estado diminuiu bem, né? Assim, o gasto com a Previdência, né? Continua tendo, e eu acho que todos os estados, o país tem essa complementação. Mas foi um dos motivos que o governador conseguiu equilibrar ali as contas na época, com um monte de outra coisa. Na época, eu apoiei o Anastasia, eu não apoiei o Zema. Na época Você foi secretário da Anastasia. Eu fui assessor especial dele na governadoria e tal. Pessoa que a gente, assim, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele também, um cara inteligentíssimo, assim, uma pessoa com conhecimento muito profundo, né? O Anastasia, administrativo e tal. Mas assim, quando o governador entrou e que nós fomos fazer parte da base dele e que ele começou a fazer aqueles cortes assim, cortou o café, cortou isso, tinha 10 elevadores, ele desligou 5, foi fazendo aquelas coisas, foi não morar no palácio. Falei, gente, assim, pra gente que tava assim numa visão completamente diferente, falei, cara, isso não vai resolver nada. Pra que o Zema tá fazendo isso e tal? O gasto principal não era esse. Mas a questão, cara, era o exemplo. O exemplo. Quando ele implantou isso, aí vamos supor, a Assembleia, você tá lá, cara, se nem o governador tem esse luxo de tirar a nota fiscal para um almoço que ele paga, por que um deputado tem? Entendeu? Então isso foi fantástico. Isso foi criando uma situação diferente para todos nós, né? Então assim foi muito importante. Aí teve a redução, né, de servidores, aqueles servidores contratados principalmente, reduziu demais, né, para poder conseguir pagar a conta, porque o Zema, ele foi o maior pagador de conta, que não é dele, da história. Você tinha esse número quando você entrou? Quanto que o Estado devia, assim? O deputado tem acesso a isso? Só para você ter uma ideia, só para os municípios devia 8 bilhões de ICMS. 8 bi. 8 bi que deixou de ser repassado. Então, assim, foi uma situação muito complicada, porque além do governo anterior vinha atrasando salário para os servidores do Estado, a partir do momento que a principal receita do município é o ICMS que o governo passa, ele deixou de ser repassado, ele criou um desequilíbrio nas cidades. Então, o que acontece? Os prefeitos pararam de pagar servidor também. Começou a atrasar, não tinha dinheiro para pagar 13º, que foi aqueles piores anos ali de 17 e 18. Eu me falo que teve prefeito que suicidou nessa época. Teve mesmo? Teve. Verdade isso daí? Teve muitos que renunciaram, teve demais. Demais. Caralho, velho. Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu?